Hamilton Howard Albert foi um assassino em série americano, estuprador de crianças e canibal. Ele também era conhecido como o Homem Cinzento, o lobisomem da Visteria, o vampiro do Brooklyn, o maníaco da lua e o Homem Bohoje. Fish uma vez se gabou de que tinha filhos em todos os estados e certa vez afirmou que seu número de vítimas era de cerca de 100. No entanto, não se sabe se ele se referia a estupros ou canibalização, nem se a afirmação era verdadeira. A história de Albert Fish é perturbadora e chocante, mas também é uma oportunidade para refletirmos sobre a natureza humana e a importância da saúde mental. Antes de você conhecer a história macabra de Albert Fish, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar com seus amigos que também gostam de histórias macabras. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo e clique no botão de inscrição para receber os próximos vídeos diretamente na sua caixa de entrada. Temos muitas outras curiosidades fascinantes para contar. Vítimas do assassino em série Albert Fish. Fish foi suspeito de pelo menos 5 assassinatos durante sua vida. Ele confessou 3 assassinatos que a polícia conseguiu rastrear até um homicídio conhecido e confessou ter esfaqueado pelo menos 2 outras pessoas. Todo criminoso tem uma infância terrível. A infância de Albert Fish infligiu todos os seus crimes horríveis. Nascido em 19 de maio de 1870, em Washington, D.C., filho de Randall e Ellen Fish, Hamilton Howard Albert Fish tinha muitos nomes: vampiro do Brooklyn, lobisomem da Visteria, Homem Cinzento. Pequeno, quieto e modesto, ele tinha um rosto que se confundia com a multidão e uma vida privada que teria assustado até os criminosos mais endurecidos. Quando criança, Fish sofria de doenças mentais, assim como vários membros de sua família. Não apenas seu irmão estava em um asilo, mas seu tio havia sido diagnosticado com mania, enquanto sua mãe vivenciava alucinações visuais rotineiramente. Seu pai tinha 75 anos na época do nascimento de Fish e morreu quando Albert tinha apenas 5 anos. Sua mãe viúva não tinha recursos para cuidar de Albert e seus 3 irmãos sozinhas e os deixou em um orfanato estadual. Foi aí que ele concebeu uma paixão pela dor. Os zeladores do orfanato batiam regularmente nas crianças e até ocasionalmente encorajavam as crianças a se machucarem. Mas enquanto as outras crianças viviam com medo de punições dolorosas, Fish se divertia com elas. Ele passou a gostar e associar a dor ao prazer, que mais tarde se transformaria em gratificação sexual. Quando sua mãe se tornou mentalmente estável e financeiramente autossuficiente o suficiente para levá-lo para casa em 1880, ela o tirou do orfanato. Mas o estrago já estava feito. Fish não apenas continuou a administrar suas próprias surras, mas também iniciou um relacionamento doentio com um garoto do telégrafo em 1882. A criança o apresentou às práticas sexuais da urolagnia e da coprofagia, o consumo de dejetos humanos. Eventualmente, suas tendências sadomasoquistas levarão-no a uma obsessão pela automutilação sexual. Ele costumava inserir agulhas na virilha e no abdômen e se açoitar com um remo cravejado de pregos. Em 1890, depois que Fish de 20 anos se mudou para Nova York, seus crimes contra crianças começaram. Ele ficou cada vez mais curioso sobre a dor dos outros e não perdeu tempo depois de se mudar para a cidade de Nova York para aprender mais. Ele começou a se prostituir e molestar garotos, a quem ele atraía de suas casas para estuprá-los e torturá-los. Uma pá cravejada de pregos era sua arma favorita. Surpreendentemente, em 1898, Fish casou-se com uma mulher que sua mãe o apresentou e teve 6 filhos com ela. Embora nunca tenha abusado violentamente dos seus, Fish continuou a estuprar e torturar outras crianças durante a infância. Em 1910, enquanto trabalhava como pintor de paredes em Delaware, Fish conheceu Thomas Kedden. Fish e Kedden começaram um relacionamento sadomasoquista, embora não se saiba o quanto Kedden realmente consentiu. Apenas 10 dias após seu encontro inicial, Fish atraiu Kedden para uma casa de fazenda abandonada sob o pretexto de um namoro. Quando Kedden chegou, entretanto, ele se encontrou trancado lá dentro. Nas 2 semanas seguintes, Fish torturou Kedden. Em 1917,
Fish estava tendo dificuldade em esconder os sintomas de uma doença mental grave, levando sua esposa a trocá-lo por outro homem. A automutilação de Fish cresceu depois disso, passando de mais e mais agulhas em sua virilha a enfiar lã coberta de fluido de isqueiro em seu ânus, e colocá-lo em chamas. Ele começou a ter alucinações auditivas também. Fish começou a ensinar jogos estranhos e estranhamente sadomasoquistas a seus próprios filhos, antes de desenvolver uma obsessão pelo canibalismo. Como precursor do consumo de carne humana, ele começou a comer carne crua, refeições que ele frequentemente convidava seus filhos para compartilhar. Em 1919, sua obsessão com tortura e canibalismo o levou a contemplar o assassinato. Ele começou a procurar por crianças vulneráveis, como órfãos com deficiência intelectual ou crianças negras desabrigadas, jovens que ele presumiu que não sentiriam falta. Fish alegaria em seu julgamento e em escritos posteriores que Deus estava falando com ele, ordenando-lhe que torturasse e consumisse crianças pequenas. Antes de morrer, Albert Fish escreveu um relato detalhado de todos os seus crimes para seu advogado, que nunca compartilhou os escritos porque eram simplesmente horríveis demais. Fish foi preso em 13 de dezembro de 1934 e levado a julgamento pelo sequestro e assassinato de Grace Budd. Ele foi condenado e executado por uma cadeira elétrica em 16 de janeiro de 1936, aos 65 anos. Seus crimes foram dramatizados no filme O Homem Cinzento, de 2007, estrelado por Patrick Balchal como Peixe. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Curiosando TV. Gostou do vídeo de hoje sobre Albert Fish? Então não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar com seus amigos, e se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo e clique no botão de inscrição para receber os próximos vídeos diretamente na sua caixa de entrada. Temos muitas outras curiosidades fascinantes para contar. Obrigado por assistir e até a próxima!